Olá, muito bom dia Olímpia, bom dia região, bom dia Brasil, bom dia mundo. Afinal, a partir de agora, além do rádio 1490 kHz, nós estamos ao vivo também por todas as nossas redes sociais para deixar você sempre muito bem informado, muito prazer. Eu sou o Kleber Luiz, chegando um pouquinho mais tarde hoje para levar muita informação para você, utilidade pública, prestação de serviços, e para isso eu conto sempre com a sua participação. Pode interagir com a gente, o nosso WhatsApp, o nosso Difusap é o 1732806603. Tem também aí nas nossas redes sociais, tanto da Difusora quanto da Se Liga TV, também as redes sociais da Band FM, da Nativa FM. Você pode deixar o seu comentário pra gente, que a gente, claro, lê aqui. Afinal, eu quero a sua participação, eu quero você aqui comigo. Jornal Regional começando, como eu já disse, assim, ó, de informações. Já vamos com o cardápio, vamos com os destaques de hoje. A Prefeitura de Olímpia segue a decisão do governo do estado de São Paulo e torna facultativo o uso de máscaras em locais fechados. Mas atenção, porque o decreto dá autonomia até para os comerciantes decidirem se nos estabelecimentos eles querem ainda que as pessoas usem máscara ou não. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes a respeito disso para você. Vamos falar sobre a vacinação também. Teremos alterações na vacinação de crianças aqui em Olímpia já na próxima semana. Tem a 4ª dose da vacina para Covid-19 para idosos, então já também a gente fala sobre isso. E a Autoviação Suzano, hein? É a mesma que presta o serviço em Birigui. Parece que a Autoviação Suzano está querendo fechar as portas em todos os lugares. Por quê? Porque a empresa agora está dando problema em Birigui, já anunciou que vai deixar o serviço lá, assim como faz aqui em Olímpia também. Lá não só anunciou que vai deixar o serviço, como já deixou o povo de Birigui literalmente a pé, a Autoviação Suzano. Daqui a pouco a gente fala sobre isso e fica aquela pergunta no ar. Será que a mesma coisa pode acontecer aqui em Olímpia? Será que nós poderemos ser surpreendidos novamente? A Prefeitura já abriu um pregão presencial e uma concorrência para uma nova empresa prestar o serviço. Mas será que vai ter tempo hábil? Porque lá em Birigui ela avisou também, falou que ia ficar até um certo tempo, mas já parou o transporte coletivo lá em Birigui. Daqui a pouco a gente traz essas informações para você aqui também no nosso Jornal Regional. Tem informações do setor policial também. Um susto para os moradores lá de Catanduva ontem. Coloca para mim a imagem do Banco Santander aí. Pessoal, ontem falando que estava pegando fogo no banco lá em Catanduva. Fumaça tomou conta da agência. Pessoas que passavam ali no calçadão, ali é a Rua Brasil, né, Reginaldo? Na Rua Brasil viram a fumaça, um susto por volta de 11 horas da noite, mobilizou a equipe dos bombeiros lá de Catanduva. Daqui a pouco a gente traz outras informações a respeito disso, mas não era fogo não, viu? Dizem que onde há fumaça, há fogo, mas nem sempre, viu? Daqui a pouquinho a gente traz essas informações para vocês. Mas agora eu chamo ele que está se preparando para falar com a gente. Agora a gente arrumou o cafofo dele. Tá um pouquinho mais bonito, né, Reginaldo Henry? Venha pro telão, Reginaldo! Mudei de sala agora. Aí, arrumamos um outro cantinho pro Reginaldo Henry. Tudo bem, Reginaldo? Essa sala é mais tudo bem, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Essa sala é mais o quê? É mais agradável, mais arejada, é mais fresquinha. É o que mais? É mais legal e é mais longe de todo mundo. É para manter o distanciamento social. Agora você tem que pensar o seguinte, se nós mandamos para você para mais longe, tá, tudo bem que você gostou, mas talvez a recíproca seja verdadeira, talvez seja porque a gente queira distância de você também. Ó, tô nem aí. Ah, 5ª série não sai da gente, né? Reginaldo Henry! Levaremos até o fim. Lutaremos com a 5ª série. É isso aí. A turma do fundão contra a turma na frente. Turma da frente. Reginaldo! Temos comentários aí já? Vamos ler, porque hoje a gente está atrasado. 11h41. Demoremos, mas cheguemos. O importante é a gente chegar. Boa. Antônio Aparecido Prates da Silva. Ô, Antônio, bom dia. Bom trabalho, Deus abençoe. Amém. Antônio Ferreira, bom dia. Bom dia, bom dia. Maurício Ângelo, bom dia. Bom dia, Maurício. A Cláudia Neri, bom dia. Bom dia. E Sara Postiglione, bom dia. Bom dia para Sara também. Ângela Capelari, bom dia. Bom dia para Ângela. A Diva Pereira Silva, bom dia, meninos. Bom dia, menina. Tiago Pastrez, bom dia. Bom dia. Sextou. Nossa, é mesmo, nós entramos com música de sexta-feira, chegamos atrasados, né, Reginaldo? Chegamos correndo. A correria, mas é sexta-feira, sextou com S.
de sem máscara. Sem máscara. Boa. Aí sim. Ei, tá andando, hein? Será, Tá. meu Deus? E olha, só para lembrar vocês, hoje de manhã o Facebook me trouxe uma recordação. Há exatamente 2 anos, o Termas anunciava o fechamento por causa da pandemia. A gente estava com... ainda não tinha nenhum caso. Já tinha uma confirmação em Rio Preto. E aquele medo no Brasil todo. Na capital paulista já tínhamos ali alguns casos. Também não era muito não, viu? Tínhamos coisa de 10, Era o comecinho 15 de casos. tudo. E aí o Termas, antes mesmo de um decreto municipal, mas aí o decreto já veio logo na sequência também. Depois que o Termas... Eu acho que a prefeitura estava com medo de fechar o Termas. A hora que o Termas tomou a iniciativa e o poder público agiu também. Mas aí o Termas anunciava há exatamente 2 anos, no dia 18 de março de 2020, o fechamento por 30 dias. A partir do dia 19, era feriado em Rio Preto, aquela expectativa de movimento, geralmente o Termas enche, né, nesses dias. Sim. Mas aí a direção do Termas, naquela atitude sábia, né, fechou por 30 dias e infelizmente depois não reabriu. Né? Era inicialmente por 30 dias e aí o desfecho dessa história todo mundo conhece. Né? E a coisa começou a andar. 2 anos atrás, então, no dia 18 de março de 2020, o Termas anunciava o fechamento por 30 dias. E hoje, 2 anos depois, no dia 18 de março de 2022, a gente vem e fala sobre a flexibilização do uso de máscaras em local fechado. Isso é muito bom, né, Reginaldo? Tem gente que está com medo, é aquela história, se você não se sente seguro ainda, não usa, é facultativo, não é proibido. Então você pode usar, não tem problema. Tá? Tirou a obrigatoriedade, mas não inverteu a obrigatoriedade. E essa flexibilização, ela vem acompanhada de índices positivos. A gente vê um número de casos baixando. Eu não estaria aqui tranquilo, comemorando a retirada da máscara, se eu sentisse que ainda não era um momento que estava perigoso. A gente vê uma melhora nos casos, até mesmo depois do carnaval, a gente viu, né? A gente tinha muita expectativa nessas semanas que vinham após o feriado de carnaval, porque a gente tinha medo das pessoas terem aglomerado no carnaval e a gente tem uma explosão do número de casos. Felizmente a gente não viu isso, tanto nos indicadores oficiais, quanto na prática, porque eu não tenho visto mais pessoas doentes, né, Reginaldo? Você tem visto? Não. Porque antigamente era sempre aquelas pessoas próximas. Nossa, a situação está tranquila. Uma época que olha... Você olhava a sua volta, parece que só a gente não tinha, né? Parece que... Será que eu não peguei, meu Deus? Eu peguei. Será que eu estou assintomático? Tinha essa dúvida, né? Agora a gente não tem isso, a gente não ouve, os indicadores oficiais estão baixos e também a nossa volta, o termômetro é a nossa volta. A gente tem visto cada vez menos pessoas com o vírus. Então, por isso que a gente comemora. Mas tem gente que ainda acha que não é o momento. Inclusive, eu queria que o povo se manifestasse aí nos comentários, né? O que vocês acham sobre essa flexibilização? O que vocês pensam disso? Dá sequência, Reginaldo. Você ia falar alguma coisa? O Marcelo Jorge Cabrelli está dizendo que bom dia. Bom dia. E a Prefeitura de Barretos não suspendeu o uso das máscaras em local fechado. É uma medida que pode ser adotada por cada prefeito. O próprio STF já falou sobre isso. A competência para legislar sobre ações de saúde pública ela é concorrente entre estados e municípios e União também. Ele pode apertar mais do que o decreto estadual. O que ele não pode é flexibilizar mais. Mas a prefeitura tem autonomia, se entender que a situação não está tranquila. Engraçado que daqui de toda a região, a única cidade que teve um evento de carnaval grande foi Barretos, né? Olha a situação, né? Fizeram lá um bloquinho com 15 mil pessoas por noite no evento. Aí tava bonito. Aí agora que está flexibilizando as máscaras, Barretos não acha que é o momento de flexibilizar em locais fechados. Eu não vai entender, né? Uma coisa tem a ver com a outra também, né? Tá isso, faz antes da hora, agora que tá todo mundo flexibilizando, tem que segurar um pouco mais. Mas isso aconteceu também nos auges Tinha cidades que abria mais. Foi o que aconteceu em Barretos também. Em Barretos. Lembra que a prefeita liberou geral, quase todo mundo em lockdown e só Barretos? Não, vamos liberar o comércio. Aí a hora que a gente estava liberando aqui e as outras cidades liberando, aí Barretos foi e fechou tudo, lembra? É sempre ao contrário. Lá. A prefeita de Barretos, ela fala, não vou nem falar que né, amiga de quem ela é. Dá sequência aí, Reina. Quem é o padrinho político dela? Vera Maciel, bom dia! É um gênio, né? Bom dia! É grande ou pequeno? É, geninho. Ah, bom. Pequeno. Continua, vai. Marilene Regatieri, bom dia! Marilene, tudo bem? Bom dia! A Suzy Moda Cataneu, bom dia! Suzy, bom dia! Suzy que mudou de endereço, viu? Mudou? Mudou, tá. Mudamos, eu não lembro que endereço. Você passou lá em frente? Passo.
Quase todo dia. Eu vou mandar um contrato, então você leva lá para assinar. Só assinar? Só assinar. Aí, beleza. Estou precisando passar aí. Em abril eu passo aí, mas não é no dia 1º. Ficou muito assim, em abril não é um mês muito confiável. Não, mas aqui até no dia 1º de abril. Tá bom. O 1º de abril é tão importante para mim que minha filha nasceu em 1º de abril. Sério? Eu abandonei o vício de cigarro no dia 1º de abril. E não é mentira. Olha só, o que Leva você a sério planeja o 1º de para abril. esse próximo dia 1º de abril? 1º de abril vai ser um lançamento, aguarde. Da grade? É. Dia 1º de abril? Será que vem? Vamos ver. Já chegar chegando. É isso aí. Vamos lá, Reginaldo, quem mais? A Fátima Miranda, bom dia. Bom dia, Fátima! E a Sueli Gonçalves, bom dia. Bom dia, Sueli. Se tiver mais comentário, Reginaldo, você volta, beleza? Voltarei. Combinado? Sim. Então vamos dar sequência aqui com o nosso Jornal Regional. Você pode mandar também a sua sugestão de reportagem pra gente lá no Difusap, é o WhatsApp da Difusora e da Se Liga TV, 3280-6603. E a gente dá sequência aqui, levando informações, falando ainda sobre o uso de máscaras. O governo do estado anunciou ontem à tarde, com algumas exceções, lembrando isso, o governo do estado diz o seguinte: não é obrigatório o uso de máscaras em espaços fechados, exceto no transporte coletivo e também em clínicas, em estabelecimentos médico-hospitalares, viu? E a Prefeitura de Olímpia disse que vai seguir o anúncio do governo do estado divulgado ontem sobre a flexibilização do uso das máscaras em locais fechados, em todos os ambientes, adotando as mesmas medidas aqui no município. Segundo o comunicado do estado, regulamentado por um decreto estadual, a utilização se torna opcional também em ambientes internos, ambientes fechados, mantendo-se a obrigatoriedade somente em locais de prestação de serviços de saúde e no transporte público em geral também, aplicativos e tudo mais. Cabe acrescentar que a decisão levou em conta a melhora nos índices de casos, internações e óbitos, tanto no estado quanto aqui no município, mas que os outros estabelecimentos particulares têm autonomia para decidir sobre a recomendação, uma vez que o uso é facultativo. Ou seja, se você é comerciante, se você não está seguro, se você acha que a sua loja é um pouco apertada, não é tão grande, os clientes ficam ainda aglomerados ali dentro, você pode sim exigir que o cliente entre de máscara. Claro que isso tem que ser expresso na entrada, tem que ter um baita de um cartaz, porque aí a gente volta ao Código de Defesa do Consumidor, que diz que nenhum consumidor pode ser exposto a situações vexatórias, não pode ser constrangido. Então, e outro dispositivo do Código do Consumidor, é um dos direitos básicos do consumidor, é o direito à informação. Então, você tem que deixar expresso na porta do estabelecimento, num cartaz grande, que lá ainda, e deve dizer o seguinte, ó, mesmo após a flexibilização, o uso de máscaras desse estabelecimento continua obrigatório. Porque às vezes o cliente pode achar que é um cartaz antigo que você deixou de tirar. O que, tendo o cartaz lá, também não adianta querer alegar, fingir demência. Mas eu recomendaria você fazer um novo cartaz colocando desse jeito, mesmo após a flexibilização tal, e aí você pode citar inclusive o decreto municipal que dá essa autonomia a cada comerciante. Então não adianta nada você não colocar nenhum cartaz na porta e exigir que o cliente use a máscara lá dentro, porque aí ele pode sim questionar. Você tem que deixar isso já logo na entrada do estabelecimento, até para que o cliente tenha o direito de escolha de entrar ou não. Às vezes ele está sem máscara, porque vai que, não precisa mais usar, eu não vou levar. Aí ele entra, está sem máscara, tem que se retirar do seu estabelecimento. Isso não é nada agradável. Então deixe na porta, porque aí o cliente vai escolher já na hora. Opa, posso entrar ou não posso? Estou sem máscara, então não vou entrar, eu vou na próxima loja aqui, que lá não precisa. Então fica só essa recomendação pro comerciante. O comerciante tem autonomia em manter a obrigatoriedade dentro do seu estabelecimento, pelo menos aqui em Olímpia, o que diz o decreto municipal. Ele deu essa autonomia ao comerciante. É facultativo, mas se você quer que no seu estabelecimento continuem usando máscara, você pode sim exigir. Só que não se esqueça de deixar isso na entrada do estabelecimento, na porta, para que o cliente, o consumidor veja e escolha se quer, se pode entrar ou não. Se não tiver, você não pode exigir lá dentro. Você não pode pedir para que ele se retire, você vai estar expondo o consumidor a uma situação vexatória, a um constrangimento, e isso é ilegal.
Agora, faltando 9 minutos para o meio-dia, a gente segue ainda falando sobre pandemia. O assunto agora é vacinação. Inclusive, o governo diz que o governo do estado só foi possível flexibilizar o uso de máscara em todos os ambientes, justamente porque o índice de vacinação aqui no estado avançou bastante, atingiu 90% das pessoas que têm direito à vacina imunizadas com pelo menos 2 doses. Isso pessoas a partir de 5 anos de idade. E aqui em Olímpia tem alteração na vacinação, hein? Na próxima semana vai ter mudança na vacinação contra a Covid, tanto para o público infantil quanto para os idosos, com o início da aplicação de mais uma dose de reforço. Já é a 4ª para idosos, hein? A partir de segunda-feira, atenção, dia 21 de março, atenção pais, as crianças de 5 a 11 anos vão se vacinar apenas nas unidades de saúde da São José e do Santa Efigênia. O Salão da Fé Nossa vai ser desativado, não vai ter mais vacinação para criança lá. Atenção, o BS do Santa Efigênia, o BS da São José, apenas para vacinação de crianças. Essas unidades funcionam de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Então, o Salão da Fé Nossa hoje é o último dia dele como posto de vacinação. A partir de segunda nas unidades, São José e Santa Efigênia para crianças. Outra novidade já a partir de segunda-feira também, é o início da aplicação da 4ª dose para idosos com 80 anos ou mais aqui em Olímpia, que já tenham completado 4 meses de intervalo da 3ª dose. A medida foi anunciada pelo governo do estado em coletiva essa semana, na quarta-feira, e leva em conta que os estudos apontam uma redução na produção de anticorpos após um determinado período da imunização, e visando assim reforçar a proteção da população, principalmente do público que apresenta condições mais favoráveis a desenvolver formas graves da doença. A vacinação de todas as doses para moradores com 12 anos ou mais continua ali no drive-thru da Avenida dos Olimpienses, ao lado da UPA, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Então tem essas 2 mudanças importantes. Hoje é o último dia do Salão da Fé Nossa como ponto de vacinação para crianças. Depois disso, a partir da próxima semana, nas UBSs, e são 2 apenas, São José e Santa Efigênia, crianças de 5 a 11 anos, de 12 anos ou mais, dose de reforço, 2ª dose, 1ª dose, 4ª dose, 3ª dose, é ali no drive-thru da Avenida dos Olimpienses. Lembrando então, idosos com 80 anos ou mais, que tomaram a 3ª dose há pelo menos 4 meses, já podem, segunda-feira, procurar o drive-thru para reforçar a imunização também. Faltando agora 6 minutos para o meio-dia, o assunto agora é transporte público e mobilidade urbana. Vamos falar da Autoviação Suzano, está deixando Olímpia. A prefeitura já abriu até um processo aí para contratar uma nova empresa para prestar esse serviço, mas a Autoviação Suzano também desistiu de Birigui. O problema é que lá em Birigui, que estava na mesma fase aqui de Olímpia, a prefeitura tinha um tempo para se organizar, até uma nova empresa assumir o serviço, a Autoviação Suzano continuaria, mas a Autoviação Suzano deixou Birigui a pé, literalmente. A Autoviação Suzano anunciou que rompeu o contrato com o município de Birigui e a partir de amanhã não vai mais prestar o serviço lá. A paralisação vai ocorrer depois que a prestadora do serviço, a Autoviação Suzano, solicitou na Justiça o reajuste do contrato de concessão. Foi estipulado um prazo de 90 dias para que a situação fosse resolvida. Contudo, segundo a empresa, houve confusão na contagem do prazo, o que fez com que a companhia retirasse os veículos de circulação no dia 3 de março. Após a retirada dos ônibus, houve insuficiência de passageiros transportados diariamente e desequilíbrio financeiro. Por isso, a empresa optou pelo rompimento do contrato. De acordo com a Prefeitura de Birigui, o município está tomando as providências necessárias para a contratação emergencial de uma nova empresa. Contrato emergencial, hein? Uma nova empresa para prestação do serviço. Mais de 30% de aumento. Olha aí, após a ação da empresa responsável pelo transporte público na Justiça, a tarifa do transporte coletivo de Birigui teve um reajuste de mais de 30%. Lá sabe quanto era o ônibus, Reginaldo? Quanto? R$3,63. Bem mais barato que aqui em Olímpia, hein? Sim. Mas agora foi para R$4,75. Bem mais caro que aqui em Olímpia. Aqui em Olímpia está R$4,10, né? É. Após a republicação do reajuste, ou melhor, após a publicação do reajuste no Diário Oficial lá de Birigui. O cálculo levou em consideração a variação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e a variação do preço do óleo diesel, informou a Prefeitura, que completou dizendo que o último reajuste da tarifa ocorreu em 2019. Então, a Autoviação Suzano
deixou Birigui a pé, está indo embora de Olímpia, também estava indo embora de Birigui, só que lá eles, né, anunciaram um prazo, resolveram sair antes da hora, deixaram o anúncio, claro, pegou tanto a prefeitura quanto os passageiros, os moradores de Birigui de surpresa, né? Muita gente trabalha, depende do transporte coletivo. Nosso medo é que isso aconteça aqui em Olímpia. Espero que não. Espero que aqui em Olímpia a Autoviação Suzano espere pelo menos a nova empresa assumir, já que a prefeitura já abriu um procedimento para a contratação de uma nova empresa. 3 minutos para o meio-dia, a gente continua. Temos tempo ainda, Reginaldo? Temos 2,50. Então volta para cá. Tá barato, hein? 2,50? Tá. Vem para cá. Tá barato. Temos 2,50, você tem mais que eu, não tem nada. Mas isso tá na poupança. Tá, então vai render mais. Não, tem que ser em barras de ouro, que rende mais do que poupança. Já dizia Silvio Santos. Muito bem, tem mais algum comentário aí, Reginaldo? Rapidinho, porque o tempo está acabando. Hoje chegamos atrasados, mas viemos, isso que é importante. Amanda Souza, bom dia. Bom dia, A Amanda! terceira dose para adolescentes não liberou ainda? Terceira dose, acho que ainda não deu prazo, né? Não, Começou a aplicar a tem. segunda agora. E nem foi anunciado? Não me recordo. Mas Também devem não. anunciar também, mas ainda não. Ainda não. José Vicençoto, bom dia. Bom dia! O Antônio Aparecido Prates da Silva. Ele está me dando parabéns. Eu não tenho vício no cigarro e nem bebida alcoólica, só Guaraná, graças a Deus. É outra saúde, odeio cigarro e álcool, estou feliz assim. Muito bem. É isso aí. Eu também não estimulo pra ninguém, viu? Faz muito mal. E todo mundo no começo acha que Não, eu ainda paro a mais hora que a- eu quiser, isso aqui eu só tô fazendo uma graça. Ainda mais a gente que trabalha com a voz, né? Precisa tanto de uma voz boa quanto um fôlego também para falar, né? E a gente percebe que tem colegas até que fumam e trabalham. Vai chegando um tempo, a voz a gente vai percebendo, né? Que vai faltando. mudando e a pessoa vai tendo menos fôlego para falar também. Então, Não recomendo esta brincadeira, porque tudo começa com brincadeira. né? Vamos ver como é que é. Tá lá com um grupinho de amigos, aí um, Isso. vai lá, fuma. Vamos, experimenta. Legal. É ruim, não, mas você faz moral com os amigos, hein? Que Vai quero- nessa de entrar na onda dos outros. Quero fazer moral com amigo não, meu amigo. Não fazer nada. Muito bem. Muito bem, Reginaldo Henrique, acabou? Agi Silva, a terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos ainda não está liberado pela Anvisa. Exatamente o que nós estávamos dizendo aqui. Exatamente. Fechou, Reginaldo Henrique? Fechou. Muito bem, muito obrigado. Fecha a conta e passa a régua. Obrigado a todos que acompanham sempre o Jornal Regional. Bom fim de semana, Reginaldo. Até segunda. Até segunda. Eu Tchau. fui, mas voltei. Tá. Para você de casa também, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Cuida bem de você para mim. A gente volta a se falar aqui na Difusora na segunda-feira, na Difusora, na Se Liga TV, nas redes sociais da Band, na Ativa, a partir das 11 horas da manhã. Aquele abraço, muito obrigado a todos pelo carinho, pela companhia. Fiquem todos com Deus. Vem aí a rede Flash Mais. Bom fim de semana. Cuida bem de você para mim, viu? Fui. Pra você